Vamos a la palabra, amén. O Senhor seguirá hablando. Habló a través de las canciones, de la oración, y habla também através de su palabra. Sabe, hermanos, que quando nosotros leemos a Bíblia, e creio que já muito la hemos leído, verdade? E tanto tempo que caminhamos com o Senhor, hemos leído de um lado a outro, talvez não em sentido corrido, pero hemos aí picando aqui, picando allá, e sabemos muito, entendimos muito, hemos aprendido muito, verdade? E vemos todos esses personagens que o Senhor ha deixado aí, plasmado em essa palavra, suas experiências, como Deus não apenas lhes deu vida, pero também que lhes deu vida com propósito, amém? E nós nunca podemos olvidar isso, que a vida que temos, hermanos, tiene a direção de Deus de cumprir um propósito, amém? Não teremos vida apenas por viver. Aún os animais do campo, o mais inseto mais pequenito que aí está, que incluso nos molesta, alguns nos provocam enfermidades, verdade assim, têm um propósito de vida, amém? Nasceram com um propósito, Deus nos criou com um propósito, e cada um desses animais, desses seres vivos, cumprem seu propósito, amém? Estava vendo um dia desses, irmãos, dessas chicharras, verdade, que cantam muito duro aí, verdade, mês de maio, março, não sei como é que é. Esses animais quedam barro terra, sabia disso? Barro terra queda neles. E às vezes muito tempo, hasta anos aí, vivendo em oculto, em um anonimato, verdade? Você não os vê, não sabe de onde estão, como vivem, sabe que em determinado momento do ano, esses animais aparecem. Qual é o mês que aparecem eles aqui, irmãos? Abril, que andam cantando aí, as chicharras, cigarras, não sei como é que cantam aí, que hacen uma bulla tremenda. Como se chamam os animais de tamales? Chicharras? Chicharras? Tá bem. Qual é o mês que aparecem eles que cantam, que hacen uma bulla tremenda na calle? Março, isso, amém. Esses animais querem no oculto, irmão, você não sabe, ao lado do ano você não sabe deles, não nos vê, estão barro terra, sendo desarrollados, crescendo, e em determinado momento do ano, religiosamente, ao mês de março, abril, começa aquela buia na comunidade, aquela sinfonia, verdade? E esses animais não duram mais que 2, 3, 4 semanas e desaparecem outra vez. O que lhe parece? Sim ou não? Nesse curto espaço de tempo, eles cumprem um propósito para o qual Deus nos criou, amém? Maior parte de sua vida estão em anonimato, você não os vê, não sabe deles, não aparecem, verdade? E quando saem à luz, é para procriar-se, é para multiplicar-se, é para dar sequência à sua existência, verdade? Vivem poucos dias e depois vão desaparecer, amém? Pero mientras alguns desaparecem, outros estão aí, no culto, 1, 2, 3, 4 anos aí. Quando voltam a aparecer, todo o ciclo volta outra vez. Vivem, irmãos, para cumprir um propósito, amém? Como possível, irmãos, nós outros como ser humano, não hemos entendido a vez qual é o propósito de nossa vida, verdade? Se os animais muito rapidamente vivem, crescem, se multiplicam, vivem o que têm que viver, fazem o que têm que fazer e desaparecem, verdade? E muitos dos seres humanos passam por esta vida, irmãos, uma vida vazia, sem sentido, sem direção, verdade? Sem propósito, não por não ter propósito, senão por não tratar de descobri-lo, por não tratar de viver esse propósito, por não tratar de entender que Deus lhes deu vida como propósito, amém? Nós outros irmãos devemos entender isso, maiormente nós que hemos sido alcançados por el amor de Deus, amém? Fomos alcançados pelo amor de Deus,
E não podemos viver uma vida como se fosse uma vida sem sentido, apenas para crescer, casar, ter filhos, um trabalho, verdade? Mais tarde aí jubilar-se, conseguir uma pensãozita e morir-se já. Não, amém? Temos que deixar algo. Há um legado, há uma experiência de vida que temos que transmitir. Há um propósito do qual o Senhor pôs em nós outros desde o ventre de nossa madre. Esse propósito se tem que cumprir e temos que passar à seguinte geração. Amém? Não podemos viver essa vida e deixar nada quando nós vamos. Mas bem, alguns dizem: não, já se foi tarde, disse alguns, verdade? Porque não deixaram nada de bueno, não sembraram nada de bueno nos corações de outros, não deixaram bons exemplos, não entenderam o propósito, viveram, quizá, sendo seres humanos, pero com a mentalidade de animal, irracional, que a um ser irracional não pensa, não discerne, não tem conhecimento das coisas, aún assim vive seu propósito. Amém? Glória a Deus. E nós outros seres humanos que temos uma mente pensante, temos um cérebro que sim funciona, verdade? Teremos agora, uma vez alcançados por o Senhor, teremos o Espírito Santo para falar, para revelar, para instruir-nos no caminho da verdade. Como vamos viver uma vida sem propósito? Se teremos dentro de nós outros aquele que possui propósitos em nós outros. Quantos estão entendendo, irmãos? Quando vemos a história bíblica, irmãos, Deus usou homens, mulheres, ninhos, adolescentes, jovens, ancianos, verdade? Usou reis, agricultores, campesinos, carpinteiros, boieiros, de todo, cuidadores de asno, cuidadores de ovelhas, verdade? Usou todos, irmãos. Gente do mesmo povo, gente de outros povos, usou gente pagana, pecador, idólatra, usou de todo tipo de gente, verdade? Viúvas, ancianos, prostitutas, todos esses foram usados por Deus. Em algum momento de suas vidas, em algum momento, Deus se revelou a eles e algo passou. Amém? Algo sucedeu com sua vida. Quando a glória do Senhor, o amor de Deus, a graça de Deus les abraçou, algo despertou nessas pessoas. Amém? Algo começou a tomar corpo dentro de eles. E já para muitos, a vida deixou de ser a mesma, deixou de ser igual. Amém? Já agora entenderam que havia algo mais que involucrava a sua existência. Se deram conta que não estavam aí por simplesmente estar, não viviam por simplesmente viver. Tinha algo de qual foi único no que Deus pôs no coração de cada um. Amém? No que Deus ha puesto dentro de ti para que cumplas, não é o mesmo que ha puesto dentro de mim. Amém? Cada um de nós tem um propósito definido e específico. Amém, igreja? Não podemos viver como se nada, como se Deus não houvesse querido um propósito para dar-nos vida. Por que razão Deus iba soplar seu aliento de vida no ventre de nossa mamá, se não fora com um propósito? Amém? Deus todo lo que hace, não lo hace por casualidade, por coincidência, não. Todo lo que Deus ha hecho nesse mundo, no universo inteiro, todo, cumpre diga comigo, propósito. As estrelas, as águas do mar, as olas, a arena, os insetos, os animais mais desprezíveis, todo, cumpre propósito. Amém? Então, irmãos, com algumas dessas pessoas, quando Deus les tocou, quando Deus les falou, algo sucedeu em seus corações. Amém? Com alguns Deus logrou levar a cabo seu propósito hasta concluí-lo todo. Com outros, por alguma razão, quedaram a meio caminho, começaram, mas não lograram alcançar aquele, verdade? Não que Deus não haja querido,
sino que quizá lo rechazaram, não lo aceitaram, tomaram sua própria decisão. E para isso nós entendemos que a palavra diz que a vontade de Deus é buena, perfeita e agradável, verdade? Pero isso para nós outros, para alguns de nós outros, para alguns de nós filhos de Deus, não é mais que um versículo bonito de se memorizar, amém? Apenas isso. E nos gusta meter aí em oração, Senhor, porque tua vontade é perfeita, é boa, é agradável. Verdade que sim? Mas hasta que ponto vivimos isto? Hasta que ponto entendemos que a vontade de Deus é primeiramente perfeita? Amém? Perfeita. Se Deus projetou algo para ti, se Deus te permitiu algo em tua vida, seja bueno, seja malo, se foi com permisso de Ele, tiene aí a perfeição de Deus. Talvez não nos vaya bem em alguma circunstância, pela perfeição de Deus, tarde ou temprano se vai manifestar. Amém? O que devemos nós outros então se é entender que está querendo fazer Deus, que estará querendo dizer. Amém, igreja? Então, se essas pessoas que foram tocadas por Deus em algum momento, alguns sendo aluninhos pequenos, como foi o caso de Samuel, o Senhor nos chamou pequenito, outros em adolescência, Davi, José de Egipto, adolescentes, Daniel e todos os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, jovencitos, adolescentes, foram parar em uma nação, em um povo estranho, como escravos, como servos. Pero Deus tinha que diz comigo, tinha propósito. Amém? Hoje queremos o livro de Daniel, que nos revela coisas tremendas de los final de los tiempos, mensagem bastante escatológico. Não hubiéramos tenido mensagem como este, revelações como este, se Deus não hubiera levado ao lugar onde Ele foi. Amém? Amém, igreja? Talvez ele no momento não entendeu, jovencito, queria estar com sua família, viver sua vida, alcançar seus sonhos personais, pero Deus o trasladou a um lugar, e aí foi onde Deus se revelou a ele. Eu te quero dizer nessa manhã, irmãos, que na circunstância onde tu está, talvez não seja a melhor, talvez não esteja no melhor momento de tua vida, pero nesse exato momento, Deus te pode revelar coisas grandes para ti. Amém? Pode que esteja em um deserto, pode que esteja em um vale de sombra de morte, tocado por uma enfermidade, pode que esteja em bancarrota financeiramente, pode que o ministério já não exista, pode que a família já sido desbaratada. Aí é nessa condição. Amém? Aí é nessa condição Deus pode revelar seu propósito. Amém? É nessa condição. Muitos desses homens que foram alcançados por Deus não estavam em seu melhor momento. Amém? Alguns estavam em prisões, alguns estavam cativos em nações paganas, verdade? Sem entender por que estavam nesses lugares. Porque foi nessa condição foi que Deus falou, ministrou, revelou seu verdadeiro propósito. Então, se quero repetir isso para ti, irmão, não é a condição que tu estás hoje a condição definitiva. Como se entende isso? Preste atenção a isso. Não é a decisão definitiva, o momento definitivo para a tua vida. Amém? Pode que essa circunstância que tu estejas vivendo seja um puente. Amém? Um momento de transição para entrar em lo novo, em lo bueno, em lo perfeito de Deus para a tua vida. Me está entendendo? Talvez ha sido um momento de lágrimas, de dolor, de incertidumbre, de não entender o que está passando, de incluso dudar que Deus todavia te ama e te quer. Perdoe. Mas é nesse momento onde Deus se pode revelar. Mas é nesse momento onde Deus pode abrir o entendimento e mostrar-te aqui a que has venido a essa terra, a este mundo, a congregar e ser parte do reino de Deus. Amém? Em tu pior momento é quando o momento propício de Deus pode ser revelado. Assim que não creias que o que estás vivendo é definitivo e já não há volta atrás. Amém, irmãos? Para Deus sempre é possível a restauração, a renovação,
la transformación de lo que sea, porque Ele é Deus, Ele criou todas as coisas, não é nada, absolutamente nada impossível para Ele. Amém? Nós outros somos guiados muitas vezes por lo que diz a ciência, por lo que diz as leis, incluso leis naturais que conhecemos, pero Deus está por cima de todas estas coisas. Amém? Ele está por cima. Sua vontade é boa, perfeita e é agradável. Ele decide quando quer decidir e faz o que quer fazer, porque Ele é Deus, Ele é soberano. Não depende de dar explicação a nadie, verdade? Não necessita justificar suas atitudes e o que faz, simplesmente lo faz. Amém? Assim que creia que talvez pense que esse haja sido teu pior momento, não lo é. A lo mejor Deus tem coisas para revelar nesse tempo. Amém? Glória a Deus. Bem, hermanos, Abraão, bem a história de Abraão, já nós sabemos, verdade? Capítulo 12. Deixou todo atrás. Disse a palavra que sem entender aonde ia, sem saber aonde ia, simplesmente obedeceu, simplesmente escutou a voz de Deus e decidiu confiar em Deus. Confiar. Talvez uma outra pessoa, em um momento em uma história que era para Abraão, que fora outra pessoa, talvez houvera dito a Deus: Senhor, eu não posso deixar meu papá desta guerra, não pode deixar minha família, aqui estamos em Ur de los Caldeus, aqui teremos grandes propriedades, somos ganadeiros, temos riquezas e bens, se me vou, e quem vai cuidar de meu papá? Quem vai cuidar da herência familiar? Abraão, irmãos, simplesmente seguiu o Senhor. Amém? Glória a Deus. Estamos outra vez falando de renúncia. Amém? Renúncia. De entender que o propósito de Deus é maior que todas as demais coisas que hemos logrado ou que queremos alcançar em algum momento. Amém? Esse é o propósito de Deus, é a vontade de Deus. A muchacha Ruth, se acorda de Ruth? Abra tua Bíblia aí, o mesmo livro de Nombre de Ruth. Vai aí, depois de Josué, você vai encontrar Jueces, depois de Jueces vai encontrar Ruth, antes de Samuel. Aleluia. Oh, aleluia. Que disse Ruth, capítulo 4. Viúva, verdade? Escutou a voz de Deus através de sua suegra, verdade? E decidiu ir a um lugar onde não era seu povo, onde não conhecia a cultura, onde não sabia como ia ser recebida. Simplesmente escutou a voz de alguém que tinha relação com Deus. Amém? Ruth seguiu a Noemi, por quê? Porque Noemi tinha relação com Deus. Porque Noemi escutava a voz de Deus. Amém, igreja? Porque entendeu que era tempo de regressar a sua terra. Sentiu em seu espírito o tempo de regressar. E Ruth entendeu que essa mulher tem que segui-la, porque sabe o que está fazendo. Amém? Então, quando foi um momento crucial de decisão em sua vida, o capítulo 4, versículo 5 diz: não, vamos ao 4:1. Boaz subiu a porta e se sentou ali, e aqui passava aquele pariente de quem Boaz havia hablado, e lhe disse: fulano, vem cá e senta-te. E ele vino e se sentou. Então ele tomou a 10 varones de los ancianos de la ciudad e disse: sentaos aqui. E eles se sentaram. Luego dijo ao pariente: Noemi, que ha vuelto del campo de Moab, vende uma parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. E eu decidi hacértelo saber e decirte que la compres em presença de los que estão aqui sentados e de los ancianos de mi pueblo. Se tu quieres redimir, redime.
Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó Boaz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Respondió el parente: no puedo redimir para mí. Amén. ¿Qué el hombre quería? Bueno, tierras, propiedades, fincas. Yo voy a redimir. Yo soy el parente más próximo del que murió y tengo por ley asumir esa parte, esa herencia para mí. Pero cuando le tocó entender que Ruth era parte del paquete, ese hombre se echó atrás. Amén. No. ¿Qué dice él aquí, hermanos? Versículo 6: y respondió al parente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Amén. ¿Cómo hacemos contratos hoy? Solamente con una firma, ¿verdad? Delante de un abogado. No, aquella cosa de boca, negocio de boca ya no existe más, ¿verdad? Pero en ese entonces bastaba quitar los zapatos y entregar al otro. Amém? Se intercambiavam zapatos, esse era um pacto, e não podia mais revogar um pacto como esse. Amém? Negócio hecho. Pero ¿dónde vamos aqui, hermanos? Que en el tiempo em que quizá para Ruth era o tempo de maior tristeza e abastimento de sua vida, porque casou com um homem judío israelita que morreu allá em sua terra em Moab, verdade? E tuvo que aventurar-se, seguir a suegra a um lugar que não conhecia, a um idioma, uma língua que não conhecia, a uma cultura de qual ela não conhecia, mas bem, era um povo que era rechaçado por os hebreus da época, verdade? Os moabitas não eram muito queridos, eram inimigos do povo de Deus. E nessa condição essa mulher chegou. Amém? Que esperança tinha? Nenhuma. Amém? De que algo melhor pudera passar com ela. Pero oigamos, é nesse momento em que Deus move céus e terra e começa a hacer coisas. Amém? E chegando a esse lugar, ela se dá conta que havia uma possibilidade, que havia uma esperança que sembrara no coração dela. E aunque no primeiro momento foi rechaçado por um homem, Deus tinha a direção correta, o homem correto para ubicá-la e entender que o propósito de Deus se ia cumprir. E mais tarde essa mulher, hermano, chegará a ser parte da genealogia de Jesus. Que lhe parece? Amém? Que tremendo, verdade? Como essa mulher ia pensar uma coisa dessa? Em o pior momento de sua vida, viúva, sem esperança, em uma terra estranha, cultura estranha, aí é o lugar onde Deus restaura sua vida. Amém? Restaura e lhe dá propósitos. Alô? Lhe dá propósitos. O nome dele é conhecido. Das 4 ou 5 mulheres que estão na genealogia de Jesus, Mateus capítulo 1, ela é a única que tem um livro com seu nome. O que lhe parece? Me está entendendo? Ruth. Amém? Ruth tem um livro com seu nome. Vamos ver aqui a genealogia de Jesus. Mateus 1, sim? Sim ou não? Aleluia. Aleluia. Veja o que diz aqui, irmãos. É o versículo 13 de Mateus capítulo 1. Judá engendrou de Tamar, uma mulher aqui, ó, a Fares, e a Sara, Fares a Esrom, e Esrom a Arã. Arã engendrou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão,
Salmão engendrou Raabe, amém? Segunda mulher que está na genealogia. Cananeia, nada que ver com o povo de Deus. Raabe a Boaz, veja Boaz, aqui está. Boaz engendrou de Ruth a Obed a Isaí, Isaí engendrou o rei Davi, assim vai. Estamos falando aqui de 4 mulheres, amém? De todas essas mulheres que estão na genealogia, mas Maria que está ao finalzinho aí, Maria, verdade? Ruth é lá que tem um livro com o seu próprio nome. Como essa mulher iba pensar que algo pudera suceder com o seu vida? Amém? Como nós outros, em um momento de aflição, de angústia, de desgraça, de problemas em na vida, de pérdidas e bancarrota, vamos lograr pensar que Deus tem algo melhor para nós outros? Sim? Verdade? Em momento de enfermidade, de ameaça de morte, de diagnóstico médico que nos disse que nos queda tanto pouco tempo, é em um momento como esse, irmãos, amém? É em uma circunstância como esta que muitas vezes Deus revela seu verdadeiro propósito, amém? E aí está Ruth, que de Boaz engendrou a Obed, amém? Então, se vemos, irmãos, como Deus em determinado momento de nossa vida não está mirando a circunstância que estamos vivendo, simplesmente está vendo que há um tempo de la manifestação de sua vontade em nossa vida, amém? E devemos viver em esta expectativa, não crer que o que estamos vivendo é o definitivo e já não há nada mais que fazer. Não. Sempre pode suceder algo. E talvez é nesse momento em que nós nos vemos mais destruídos e perdidos, é nesse momento onde Deus disse: espera lá, não te vas a morir disso, veja, tenho um propósito. Você me está entendendo? Amém? Quando me converti, assim foi que passou comigo, amém? Eu me creia que ia morrer e me entreguei a vida a Jesus para não ir para o inferno. Essa era a minha intenção, não quero ir para o inferno, mas Deus tinha algo mais, amém? Não te vas a morir de esto, diz o Senhor. Aleluia, irmãos, que tremendo. Amém, irmãos? Levanta tua cabeça, amém? Siga confiando no Senhor. Que não sejam as circunstâncias da vida, não sejam as que te governem, não sejam as circunstâncias que te digam como vas a ser, como vai ser tua relação com Deus. Pode que todo ao redor tu esteja um derrumbe, esteja uma verdadeira confusão, e tu não sabes nem por onde começar para volver a levantar-te, mas confia no Senhor. Você me está entendendo? Confia nele, Ele te pode surpreender. Oh, sim, pode surpreender. Que diz, irmãos, Samuel também, Samuel capítulo 1. Samuel capítulo 1, ele permite coisas tremendas, irmão, com nossas vidas. Permite incluso hasta a morte. Oh, ele permite. Mas também ele venceu a morte na cruz do Calvário, amém? Assim que não te preocupes. Muitas pessoas han passado por experiências de casa e morte, verdade? Você escuta por aí, e de verdade morreram, mas por alguma razão volvieram, porque Deus tinha algo mais a fazer com suas vidas. 1 Samuel capítulo 1. Sabemos a história de Ana, verdade? Com sua algoz Penina, com seu marido que não entendia o que passava com ela. Disse o versículo 11, 1:11 de Samuel, 1 Samuel. Não, vamos ao 9, amém? 1:9. E se levantou Ana, depois que houve comido e bebido em Silo. E mientras o sacerdote Eli estava sentado em uma silha, junto a um pilar do templo de Jeová, ela com amargura de alma orou a Jeová, e chorou abundantemente. E isso volto dizendo: Jeová de los exércitos, se te dignares mirar a la aflição de tu sierva, e te acordares de mim, e não te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva um hijo varão, eu lo dedicaré a Jeová todos os dias de sua vida, e não passará navarra sobre sua cabeça. Amém?
momento de vergonha, momento de desesperança, anos e anos vivendo la vergüenza, la persecución dentro de su misma casa, las humillaciones que vivia essa mulher, pero entendeu que tinha que fazer algo, tinha que fazer algo. Não bastava estar toda a vida chorando, reclamando, involucrada em pleitos dentro de casa com o marido, com a outra. Não, tinha que fazer algo e não isso. E o que isso foi humilhar-se delante do Senhor, chorar delante do Senhor e dedicar algo que todavia não estava em seu ventre. Amém? Dedicou antecipadamente, dedicou algo que podia estar em sua mente, era um sonho, um projeto de vida como mulher, pero não havia realidade nesse entonces, o que havia apenas na mente dela, o desejo de ser madre. Então sabe o que hace ela? Ela consagra esse desejo a Deus. Alô? Consagra. E não somente lo consagra, senão que disse: Senhor, se tu me das, não será meu, será tuyo. Aleluia, aleluia. Que crê você, irmãos, que podemos fazer nessa manhã? Que projeto é que tu tens em tu mente? Que sonho, que desejo por realizar tens tu nesse momento, ao ponto de dizer: Senhor, é um sonho, é um desejo, é algo que me nasceu, nem sei como, pero lo consagro a ti. Amém? Não sei se me vas a dar, não sei se isso se vai realizar, pero de antemano consagro a ti, toma, és tuyo. Amém? Se te dignares mirar minha aflição, minha angústia, sepas que lo que vai nascer de mim é tuyo já. Vamos entender isso, irmãos? Amém? O que hacemos nós outros? Primeiro esperamos receber algo para pensar se consagramos, se lhe damos a Deus, verdade? Te compra um carro, uma moto, pastor, vem ouvir meu carro, vem ouvir minha finca, minha casa nova, vem ouvir a casa, verdade, filho? Lo consagramos? Sim, lo consagramos. Pela consagração deve ser antes, quando está na esfera de los deseos, de los sueños inalcançáveis, de los sueños impossíveis. É isso que Deus espera, é isso que Deus vê de verdadeira consagração. Quando tu não lo tienes, como é impossível alcançar aquele, quando tudo é contrário, aí tu diz: Senhor, não creio que seja possível, pero bueno, se for, tome. Quantos aplaudem o Senhor por isso, irmãos? Quantos aplaudem o Senhor por isso? Aleluia! Não veio possibilidades, e ela não veia possibilidade nenhuma, não havia nenhum signo de embaraço. Seu ventre era infértil, amém? E era publicamente conhecida a situação de ela. Sabia que naturalmente não havia menor possibilidade de engendrar, sabia disso, amém? Pero decidiu dar um passo de fé, amém? Decidiu consagrar algo que não estava seguro que se ia receber ou não, amém? Podemos fazer isso, eu creio, irmãos. Consagrar nossos sonhos a Deus, já entregar a Ele, muito antes de ter a ideia de que talvez vayamos a receber um dia ou não. Esse é um verdadeiro testemunho de relação com Deus. Pelo que mais impacta também na vida desta mulher, é que o desejo dela, é o sonho dela, a hora já realizado, de alguma maneira se transfere ao livro que lhe nasceu. Amém? E quando viene Samuel, disse a palavra, irmãos, versículo 24. É 24? Sei que é 24, sim, é o mesmo capítulo. 1 Samuel 1, 24. Disse: depois que lo hubo destetado, lo levou consigo, com 3 becerros, um efa de harina e uma vasilha de vinho, e lo trajo a la casa de Jehová em Silo, e o ninho era pequeno. Bueno, era pequeno, havia sido destetado poucos meses seguramente,
né? Ou talvez um anjo dos sonhos, né? Talvez isso, amém? Disse: e matando o becerro, trazeram ao ninho a Eli, e ela disse: ó Senhor meu, vive tua alma, Senhor meu, eu sou aquela mulher que estuvo aqui junto a ti, orando a Jeová, que ele la confundiu como borracha, verdade? Por este ninho orava. Uau, que tremendo isso, verdade? Por esse sonho, por esse desejo, por esse algo impossível para o homem, é que orava eu, amém? E disse: por esse ninho orava, e Jeová me deu lo que lhe pedi. Amém, Emília? E o Senhor te pode dar o que te lhe pida a Ele, amém? Ele pode dar. Declara-lo, suelta a palavra, libera a palavra, creyendo, não vendo, pero creyendo, com impossibilidades, com todo o revés, pero tu declara, tu consagra, tu le prometes a Deus: se me das, vou a hacer esto, amém? Pero evidentemente há que ser fiel, porque essa mulher, tendo seu filho único, verdade? Hasta esse momento era único, depois teve outros. Ela foi e cumpriu seu voto, amém, igreja? Cumpriu seu voto. Por isso que hacer voto com Deus há que tomar cuidadito, amém? Porque a vezes por a emoção prometemos um montão de coisas, verdade? Disse: por esse ninho orava, e Jeová me deu o que lhe pedi. Eu, pues, lo dedico também a Jeová. Todos os dias que viva será de Jeová. E adorou ali a Jeová. Amém? Há um cântico aqui chamado Cântico de Ana. Tremendo esse cântico, capítulo 2, né? Mi coração se regocija em Jeová, mi poder se exalta em Jeová, mi boca se ensanchou sobre mis inimigos, porquanto me alegrei em tu salvação. Não há santo como Jeová, porque não há ninguno fora de ti, e não há refúgio como o Deus nuestro. Não multipliqueis palavras de grandeza e altaneria, cessem as palavras arrogantes de vossas bocas. Aleluia. Porque o Deus de todo saber é Jeová, a Él le toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, aleluya, y los débiles se ciñeron de poder. Aleluya. Amém, hermanos. Esse é Deus, hermanos, que nós servimos. Esse é Ele. E o que me impacta na história dessa mulher, hermanos, é saber que seu desejo era tão forte, seu sonho era tão forte, e a consagração que hizo a Deus estava tão entranhada em ela, que em seu ventre, quando esse ninho empieza a ser generado em seu ventre, já o propósito de la mamá se aplica ao filho. Me está entendendo, irmãos? Sim ou não? Amém? Porque o ninho pequenito, talvez se caminhava, não sei se caminhava, muito pequeno, terminou de crescer no templo, aí aos cuidados de Eli e de los demás sacerdotes. Pero quando Eli tuvo razão de si mesmo, não dijo: não, isso era a promessa de minha mamá, nada que ver com isso, verdade? Que assim, pudo haver dito, pero não. A palavra diz que o ninho crescia e se fortalecia. Amém, igreja? Ele crescia e se fortalecia, e Deus era com ele. Amém? Por quê? Porque ele entendeu, vindo já impregnado em seu espírito um voto que a mamãe hizo em um momento de dor, de angústia. Ela logrou transferir a este ventre que todavia era infértil, e quando nascia este ninho, já venia impregnado de seu sonho, impregnado de seu propósito com Deus. Amém? Não traía o filho ao mundo apenas para ser-lhe vingança da outra que lhe perseguia. Não era essa a intenção dela. Amém? Não queria embaraçar para entrar em pleito com a outra querida. Não. O ninho tinha um propósito desde o ventre, desde o sonho e desde os desejos de sua mamã. Alô, igreja? Amém? E você que está aí pensando se embaraça, não embaraça,
Se tem um hijo mais ou não tem, verdade que sim? Que esse hijo venha com propósito, amém? Que esse hijo venha com propósito. E talvez seja tu ventre espiritual, que não seja um ninho mesmo, seja um ventre espiritual, um projeto, um sonho, algo que tu queres fazer nesta vida, que venha já impregnado de propósito. Que Deus veja que tu sonho, que tu desejo, que o anelo de tu coração é parte da vontade e do propósito de Deus. Alô? Quantos estão entendendo, irmãos? Creio que alguns não estão entendendo nada, verdade? Ah? Sim, estão entendendo? Que tremendo, irmãos. Diz que Samuel crescia. E o capítulo 3, esse ninho devia ter uns 3 anos aí, 3, 4, 5 anos talvez. Já escutava, meio que discernia as vozes, pela voz de Deus ele não conhecia todavia. O Senhor nos chama 1, 2, 3 vezes, e ele disse: bueno, diga a ele aqui, Senhor, nada que o servo escute, e vais entender quem está falando. Então se diz, capítulo 3, versículo 19: e Samuel cresceu, amém? Samuel cresceu, e Jeová estava com ele, e não deixou cair a terra nenhuma de suas palavras. Esse ninho cresceu em conhecimento, na relação com Deus, e todo o que declarava, Deus não deixava sua palavra cair na terra. É decir, então, que não falava de sua própria vontade, senão que falava da vontade e do propósito de Deus. Amém, igreja? Quero decir-te nessa manhã, irmãos, todos nós temos sonhos, anelos e projetos, verdade que sim? Consagre-lo a Deus, amém? Primeiramente, trate de fazer um exame de consciência muito profundo, de saber qual é o propósito desse sonho, desse anelo que tu tens, de alcançar isto, para que lo queres, amém? Qual é a intenção de tu coração, em conseguir algo para a tua vida? Qual é a intenção? Sabendo da intenção, e que a intenção por la que tu estás lutando para alcançar aquilo não vai contrária à santidade de Deus, consagra-lo a Ele. Está entendendo? Amém? Mas se te dá conta que o desejo tuyo está impregnado de algo que aí a Deus não lhe vai agradar, detente, não lhe consagra a Deus, porque Deus não vai aceitar. Amém? Não vai aceitar. E se permite que isso se cumpra, não será para a bendição tua e minha. Me está entendendo nessa manhã, irmãos? Tomemos cuidado com os desejos de nosso coração, com os projetos de vida que temos, com os sonhos por que lutamos para alcançar, para conseguir coisas. Com que propósito? Qual é a intenção? O que quero fazer com isso quando logro alcançar tal coisa? Qual é a intenção? Que edificação vai trazer isso para mim e para os demais que me cercam? Me está entendendo, irmãos? Eu quero ser empresário porque Deus me ha dito que serei empresário. Muito bem. E quando lo seas, que vai resultar desse sonho? Que bendição vai trazer para ti e para os tuyos? Será que a riqueza, os bens e as possessões te vão subir na cabeça e vão andar aí mirando a gente de lejos? Porque agora tens plata, me está entendendo? Porque agora teve carro, moto, ganado, terra, verdade? Ou porque ha alcançado um nível maior, mais alto que os demais da comunidade. Então, muitas vezes os sonhos se realizam, e não sempre se realizam porque Deus está aprovando, senão para ver como está tu coração, para ver com que intenção lograste aquilo, com que intenção pegavas por aquilo. Alô? Eu quero alcançar, porque Deus me falou, eu tenho uma promessa, e vamos, não importa se vou pisar em outro, se vou humilhar, se vou causar problema, eu quero alcançar aquele. Alô? Me está entendendo? Porque tenho promessa, porque Deus me falou, então vamos nós. Não. Amém? Com que propósito? Buscas no que buscas? Com que propósitos porém por obra e prática no que queres alcançar em Deus? Tem que haver um propósito.
E que esse propósito, hermanos, seja del agrado de Deus. Amém? Porque muitas coisas que recebemos nesta vida têm um sello de bendição, verdade? E nós decimos: Deus me olhou, Deus me entregou, recebi por la bondade de Deus. Pero a vez, isto que deveria ser de bendição se converte em maldição, verdade? Porque o propósito inicial, o sonho, o desejo inicial, não era lo que Deus, lo que lhe agradava ao coração deles. Amém? Glória a Deus. Sabe aquela gente que vai à igreja porque está paralítico, que tem um problema e vai para ser sanado, e diz: se for sanado hoje, devo as muletas e amanhã me vou a los toros. Verdade? Ou seja, qual é o propósito, irmãos? E alguns recebem a bendição, mas não recebem porque agradou o coração de Deus, senão para Deus mostrar, se muletas e sigue pecadores e com tu nome escrito no inferno. Verdade? Para nada te serviu soltar a muleta então. Amém, irmãos? Nessa manhã nós estamos entendendo. Amém? Vamos finalizando aqui, amém? Glória a Deus. Vamos aí, Hechos capítulo 6. Hechos 6. Estamos falando da igreja primitiva, uma igreja llena do poder de Deus, a unção do Espírito está fresquitita sobre a igreja, e empieza a crescer a igreja e se vê a necessidade de levantar homens para trabalhar no ministério, e vem a questão de los diáconos, de aqueles que iam servir na casa de Deus, verdade? Então se diz o versículo 6:3, houve uma pequena discussão, não podemos servir à mesa e orar e ler Bíblia, então necessitamos de obreiros. E disse: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Pármenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahí está, en medio de estos primeros diáconos, está Esteban, está Felipe, ¿verdad? Pero está Esteban. Y vemos que Esteban, hermanos, não desaproveitou a oportunidade que lhe deram. Amém? Que evidentemente foi Deus que lhe deu essa oportunidade. Ele era um mais dos discípulos, um mais del montão, como se dissemos, daquela multidão que seguia os discípulos. Era um mais. Pero disse a palavra que tinha algumas qualidades, algumas virtudes. Era varão lleno de fé e do Espírito Santo. Amém? Se destacava entre os demais. E por esta vida, essa relação com Deus, ele está aí metido para ser de los primeiros diáconos. Pero não se quedou aí na diaconia, não se quedou aí apenas servindo nas mesas, servindo nas miúdas, dando comida à gente, fresquito, limpiando o momento e o lugar da igreja. Não. Ele foi um pouco mais. Amém? Ele se converteu em algo do qual era o propósito de Deus para a vida dele. Amém? O diaconato era a porta de entrada ao propósito verdadeiro que Deus tinha para ele, que era ser um evangelista. E como evangelista ele estuvo predicando, disse a palavra, versículo 8: Esteban, lleno de graça e de poder,
hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Aleluya, Dios envía diáconos así para esta iglesia. Amén. Amén. Levanta diáconos así, oh Dios, aleluya, llenos de gracia, de poder, de milagros, de prodigios, de señales. Amém? Não o diácono apenas para limpar o banho, para arregar a igreja, para trazer a agüita ao pastor. Não. Gente ungida, gente de poder, gente que usa a palavra com autoridade. Amém? Esse é o deseo de Deus para o diácono. Então não se quedou aí. Disse: então se levantaram uno de las sinagogas. Bueno, já sabemos a história de Estevão, verdade? Qual foi o fim dele? Morto, apedreado. Amém? Pero não se deixou, hermanos, abatir, não se deixou acomodar em la posição que estava, porque pudo haver pensado: não, quando estava apenas cuidando da igreja, diácono, aí estava tranquilo, não passava nada, chegava de domingo, tal dia havia culto, terminava o culto, eu me ia a minha casa, estava todo domingo. Não. Agora me levanto a predicar, há persecução, há gente querendo quitar-me a vida, há gente me ameaçando. Que lhe parece? Vou a regressar à posição que estava. De por si, como diabo, eu estava ali, verdade? Não. Quando empieza a vir a resistência, é quando ele se levantou aún mais em poder e autoridade. E aún quando a gente lhe ameaçava de morte, ele seguia predicando, seguia falando, seguia liberando a vontade de Deus. Amém, igreja? Nós outros, às vezes, quando vemos a persecução, vemos que a gente começa a levantar-se, que hacemos nós outros, dizemos: eu não me quero me meter nisso, eu não quero ser parte desse pleito. Verdade, quer dizer? E nos quitamos, e nos escondemos, nos agachamos e deixamos que a coisa suceda por aí. Às vezes o Senhor está dizendo: não te calhes. Amém? O que tens para dizer, díselo. Amém? Se é verdade, se é propósito, se vai edificar, abra tua boca e díselo. Ele nunca calhou sua boca, sabendo que a gente não perseguia para matar, se mantuvo firme. Me está entendendo, irmãos? E aí o final da história dele já sabemos o que passou. Mientras lhe apedreavam, ele mirava e via o cielo aberto e via o Senhor. Então esse homem entendeu definitivamente o propósito de Deus em sua vida. Amém? E quando a vida lhe preparou uma oportunidade melhor de sair das bancas e estar em uma posição de maior autoridade na igreja, ele não se quedou aí. Entendeu que Deus podia ter muito mais para ele. Amém? E se entregou completamente ao ministério que Deus lhe deu. E isso evidentemente foi a causa de sua morte. Pero sabe que? Esse não foi problema para ele. Me está entendendo nessa manhã, irmãos? Não foi problema para ele. Por isso o Senhor nos falou ao princípio de que Paulo teve que renunciar a muitas coisas com tal de conhecer melhor a Deus, com tal que a excelência de Jesus estivesse em ele. Amém? Ponga-se de pé, irmãos. Ponga-se de pé. Aleluia. Aleluia. Talvez aí, certos olhos, concentra. O Senhor falou de sonhos impossíveis, inalcançáveis, à ótica humana, verdade? Falou de coisas impossíveis de alcançar, de realizar. A estas coisas, diz o Senhor para ti, com nome a eles e consagra a Deus. Consagra. É impossível, sim. Não é a melhor condição que isso suceda? Talvez não haja. Pero tu haces como Ana. Amém? Como Ana. Teria um desejo, teria um sonho, teria um projeto de vida, e se ele consagrou ao Senhor. E Deus escutou seu clamor, escutou sua oração, lhe permitiu as lágrimas, lhe permitiu o dolor, lhe permitiu a angústia e a vergonha, pero Deus mirava no coração aí, que em determinado momento iba a humilhar-se delante dele. Deus não lhe quitou de ela a aflição, a perseguição,
discussão dentro de casa. Deus não impediu nada disso, Ele permitiu, porque sabia que isso ia provocar no coração dela, ela ia conduzir ao pé do altar do Senhor, amém? E foi aí, nesse momento de incertidumbre e dolor, foi quando orou, foi quando clamou ao Senhor e consagrou a Deus algo que aún não existia. Amém? Tens um sonho em teu coração aí? Tens um projeto a alcançar? É difícil? É impossível? Para esse tempo pode parecer inalcançável e pode ser que seja. Pero consagra ao Senhor. Consagra ao Senhor. Permita a Deus ver que teu coração está sendo sincero nessa consagração. Permita ao Senhor ver que há sinceridade nesse desejo. Que o que tu queres alcançar em Deus será com o propósito de bendecir-te não apenas tua vida, mas também bendecir a outros. Essa mulher consagrou algo que foi mais tarde um dos maiores profetas da nação de Israel. O que lhe parece? Samuel ungiu reis, derramou azeite em cabeça de reis. Esse foi um sonho que supostamente era inalcançável, pelo que foi consagrado a Deus. Senhor, oh Deus, nesta manhã te damos graça. Te damos graça, Senhor, ajuda-nos a ver como está nosso coração. Esses desejos, esses anselos, esses projetos que temos em nossa mente, esses planos que idealizamos quando nos acostamos à noite a dormir e pensamos a ser planos de alcançar, de fazer, de comprar, de reter, de possuir. Ajuda-nos a entender qual é o propósito disso. Por que lo queremos? Por que peleamos para alcançar isto? Por que, Senhor, oh Deus, a vez hacemos coisas que a Ti não te agrada, porque queremos alcançar algo? Ajuda-nos a que lo que vayamos a consagrar seja de um coração limpo, de um coração humilde diante de Ti, amado Deus. Quita de nós toda altivez, toda soberbia. Ajuda-nos a entender, amado Deus, que sem Ti nada podemos fazer. Não há nada impossível para Ti, porque também muitas vezes nosso coração é o que limita o poder tuyo em nossas vidas, porque há coisas aí delas que não hemos soltado, não hemos liberado, há sentimentos, há desejos que não são os tuyos, há vontade, Senhor, oh Deus, que não é boa, que não é perfeita, que não é agradável ao nosso coração, e esperamos que o Senhor cumpra algo do qual não será para agrado tuyo, não vai provocar gosto em teu coração, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, a limpiar nosso coração. Se nos vai dar algo que seja de bendição, que podemos entender isso, amado Deus, porque o Senhor é um Deus de poder ilimitado, não há nada impossível para Ti. Quando o Senhor decide bendecir um servo ou uma serva, o Senhor lo hace com abundância. O Senhor multiplica o pouco que temos. O Senhor hace coisas tremendas, Senhor, ó Deus, inexplicáveis em la vida de um homem e de uma mulher que tem seu coração em tuas mãos, que se deixa guiar, que se deixa ensinar, que se deixa instruir, amado Deus, que não tem um coração altivo e soberbo, senão que é humilde, manso de coração, diz tua palavra. Ajuda-nos, amado Deus. Transforma nossa mente, transforma nosso coração, porque queremos viver coisas grandes em Ti, amado Deus. Tu és um Deus grande que faz coisas grandes e maravilhosas, e queremos viver, queremos que o mundo veja, Senhor, a diferença entre os que servem e os que não servem ao Senhor. Queremos que o mundo se dê conta, que o mundo veja, amado Deus, que o mundo, Senhor, te glorifique, aunque não te conozca, por saber que o Senhor hace coisas delas que, ó Deus, só Tu podes fazer. Em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, Santo. Quantos lo creem?
cruz. Aleluia. Aleluia. Mantente firme, tá bem? Mantente firme com o Senhor, porque o Senhor é bueno. O Senhor é Deus bendito que se amado Deus. Sabemos, amado Deus, que sucedem coisas em nossas vidas de que não queremos o controle. E creemos que por aí, Senhor, já todo está perdido, não é nada mais que hacer. Pero, nessa manhã o Senhor nos ha dicho que todo pode revertir-se, amado Deus. Bajo tu poder, bajo tu autoridade, bajo tu palavra. El ciego vuelve a ver, el que no habla vuelve a hablar, amado Dios. El que no camina se levanta, Señor Dios. El sordo escucha, amado Dios. El cojo anda. Tu palabra tiene poder para sanar, para restaurar, para hacer nuevas todas las cosas. Yo oro por tu Hijo, Señor, que eso haga una obra, Señor, un milagro en su vida. Lo que dijo el médico, lo que dijo la ciencia, nós entendemos que hablam porque sabem o que hablam, mas não entendem o mover espiritual, não entendem tu amor e de tu graça, não entendem da restauração de Deus. O Senhor pode devolver a vista a tu Hijo, amado Deus, e restaurar o que está enfermo, restaurar, amado Deus, fazê-lo novo, cambiar-lo, transformá-lo, para que tu servo te glorifique, amado Deus. Que esse seja sido e que tenha que ser nesse tempo. Amado Deus, é o desejo do coração de tu Hijo, consagrar sua vida a Ele, ao Senhor, entregar-se completamente ao Senhor, permanecer firme, sem titubear na presença dEle. Declaramos um milagre na vida do servo, amado Deus, cremos que só o Senhor pode fazer milagres, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Mantengamos firmes, amém, igreja? Amém? Vamos cantar um cântico mais e vamos nós, amém? Lhe parece? Glória a Deus. Aleluia. Oh, Santo. Un día lloré en silencio, pensé que todo era el final. Tu amor me sorprendió y
aplauso ao Senhor, amados. Amém?